Olá, Marcelo. Paulo. Olá, audiência do Etapa, tudo bem? Chegando aqui na cadeirinha, colocando aqui meus cards que a gente faz na transmissão de rádio para não perder nada, né? Legal. Eu sempre falo também em aula, né, em relação à geografia, Paulo, que eu gosto muito de geografia, né, pelo aspecto, não só do aspecto da geografia humana, como também da geografia física, né? Como é que foi a prova de geografia nesse balanceamento entre a parte mais física, a parte mais de humanidade da geografia? Então, o Enem ele foi muito abrangente nesse sentido, tanto que definir onde era geografia humana e geografia física por vezes, ali não ficava tão caracterizado, havia uma certa dificuldade. O bacana disso daí é mostrar a abrangência que marca a própria ciência geográfica, ou seja, nós estudamos a organização territorial observando onde que o homem atua e onde os fatores naturais exercem também o seu trabalho. E essa inter-relação vai fazer a nossa disciplina. Então isso ficou muito bem apresentado, isso ficou muito bem caracterizado nessas questões do Enem. Então isso é um ponto muito interessante. Foram questões... me perguntaram nas redes sociais, e aí, geografia humana, geografia física, alguns até falaram, pera, mas onde estava propriamente a geografia física? Então, meu amigo vestibulando, foram questões de geografia, transitando de modo abrangente pela nossa disciplina. Legal. E, Paulo, foram 14 questões de geografia? 14 questões de geografia, o nível de dificuldade delas... o mesmo do ano passado. Nós pegamos a estatística e observamos o mesmo nível de dificuldade. Então não houve uma grande mudança nesse sentido. Foi mais difícil, foi mais fácil que o ano passado. Foi igual em se tratando disso, tá? E assim, as nossas 14 questões, elas foram marcadas por uma necessidade de interpretação de textos e também do estabelecimento de relações entre os diferentes fatos, causas, consequências. Então, por vezes, o vestibulando teve trabalho nesse sentido, de ter que interpretar e estabelecer uma relação com uma causa ou então com uma consequência, o que é propriamente a cara do Enem. O Enem ele trabalha desse jeito, sobretudo depois do novo modelo, a partir de 2009, essa característica foi mantida. Então, assim, a prova do Enem seguiu o clássico Enem, vamos assim dizer, né? Já desde 2009, então já temos aqui já uma cara de Enem, já são mais de 10 edições, então seguiu o que nós já esperávamos desse tipo de exame. Tudo bem? E uma coisa interessante, que é importante ressaltar a gente fala muito disso em sala de aula. Uma base bem feita vale muito. Muito bem. E esse exame do Enem valorizou justamente isso. Aquele candidato que fez aquela base toda especial, aquele que foi ao fundamento, aquele que seguiu a dica do professor, aquele que fez aquele exercício da apostila que a gente recomendou, aquele que copiou aquele detalhe que a gente apresentou na lousa, aquela diquinha ali que a gente deu em sala de aula. Muito bem, o Enem valorizou exatamente isso. A gente sempre fala muito em sala de aula, que essa base ou lhe ajuda a interpretar o texto, ajuda você a chegar direto na alternativa correta, ou então na necessidade de eliminar alternativas e marcar aquela que sobrou por eliminação. Então quem tinha essa base muito bem feitinha conseguiu esse resultado, ou foi direto para o gabarito, ou então saiu eliminando alternativas, o que também ajudou bastante. Tudo bem? Quanto aos temas, o que aconteceu, né? Foram 14 questões, mas eu separei alguns temas para não ficar muito longa essa exposição. Conselho de Segurança da ONU, um assunto atual. Migrações internas, utilizando o contexto de Brasília. Deriva continental foi uma coisa interessante. Eles pegaram ali um mapinha e reuniram todos os atuais países formando uma única massa continental, como se fosse uma Pangeia. Não era a Pangeia, tá bom? Era como se fosse a Pangeia. E ele perguntava, isso aqui, se a gente reunisse, se referia o quê? Né? Era a estrutura geológica. Então, pode ser que o vestibulando tenha ficado ali meio que na dúvida, pô, é a Pangeia, não é a Pangeia? Não era a Pangeia, mas o exercício perguntava o seguinte, se todos os continentes estivessem ali reunidos, não tivessem passado pelas diferentes derivas, as movimentações continentais, aquilo revelaria o quê? Tudo bem? Se falou da organização territorial da indústria no capitalismo moderno, da expansão das frentes pioneiras para a região da Amazônia Legal, do reordenamento do trabalho em face às novas tecnologias, o tempo geológico, marcando justamente aqui a época onde o homem também atua sobre
a realidade geológica, o chamado antropoceno, antropogênio por outros, e população tradicional do Brasil, mostrando como que a população quilombola se insere na economia regional, vendendo o seu artesanato. Foi uma prova legal de geografia e que seguiu a tradição do Enem. Legal. Paulo, complementando, eu perguntei para o professor Breno de inglês, professora Vivian de espanhol, algo que o aluno, por exemplo, que nos assiste, né, ele vai prestar o Enem na próxima edição também, né? Auxiliares para o estudo de geografia, leitura de jornal, leitura de mapa, tabelas, né? O que você aconselha para eles para que eles possam desenvolver essa base geográfica? Muito bem. Está ligado no que acontece no mundo, porque esse Enem, assim como os demais, a pergunta central é: você consegue compreender o mundo no qual você vive? Você entende os principais desafios do mundo contemporâneo? Então, se ligar, prestar atenção no que está acontecendo no Brasil, no mundo, e aí você tem a leitura desde os tradicionais jornais até mesmo as novas formas de comunicação. Então você tem blogs, você tem perfis no Twitter, no Instagram, no Facebook. Aliás, estamos aqui comunicando através dessas novas mídias. Então essas mídias aqui também são muito importantes para que você possa compreender esse mundo contemporâneo. Então o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, por exemplo, tem perfis em todas as redes sociais, com ali assuntos que fundamentam muito o conhecimento geográfico. Então você vestibulando, você vestibulanda, não deixe de incorporar a sua realidade de rede social também aos seus estudos. Os portais de notícias, os grandes portais, são também muito importantes. Então a compreensão do mundo contemporâneo passa por isso. E é trabalho cotidiano, Marcelo. As pessoas às vezes perguntam pra gente assim: olha, como que você sabe aquilo que está acontecendo em Rondônia? Como que você sabe o detalhe do interior de Santa Catarina? Aí não tem jeito, é atualização diária. Você não pode passar um santo dia sem observar as transformações, as mudanças, as notícias. É trabalho de todo dia buscando algo a mais. Vamos supor, você aprendeu que, por exemplo, a agropecuária do Brasil, você está falando, por exemplo, da fronteira agrícola, da expansão da soja lá para o Mato Grosso. Dá uma olhadinha lá no site de notícias, Seção Mato Grosso, dá uma olhadinha, produtores estão preocupados com a safra, com uma praga, qual é a causa disso? Você vai estar sempre somando aquela base que você está fazendo em sala de aula. E tem mais, geografia. A nossa pergunta é: onde isso fica? Inclusive eu pessoalmente eu tenho dificuldade para lembrar o nome das pessoas, mas eu lembro do bairro. Olha, meu nome é André. Pô, quem é André? Ah, sou lá de Pirituba. Aliás, quero mandar um abraço aí pro pessoal de Pirituba. Sou lá de Pirituba, sou lá de Osasco. Ah, quero mandar um abração em especial para todos os meus amigos de Osasco e tal. Então, assim, onde que as coisas se localizam? Tem soja? Onde que tem soja? No Mato Grosso? Mas onde no Mato Grosso? Ah, tem plantação de uva no Rio Grande do Sul. Mas onde tem essa plantação de uva no Rio Grande do Sul? Então, meu amigo vestibulando, minha amiga vestibulanda, é muito importante você saber onde as coisas ocorrem. Hoje teve um mapinha, regiões áridas do mundo, e ele perguntava por que nessa latitude de deserto, no Brasil não tinha deserto. Pô, olha que legal, hein? E aí você começava a partir dali, relacionar com a influência da umidade que vem das florestas úmidas do nosso país. Então, leitura das notícias, as bases científicas que você tem em livros e também nas apostilas aqui do Etapa, mapa, fazer mapinha. Aliás, é muito interessante que sempre aparecem muitos mapas do Enem, mas dessa vez não apareceu tabela nem gráfico, que também é uma coisa comum, né? Que é comum do Enem. Mas olha que interessante, a gente está falando agora, está recordando, realmente, tabelas que são muito importantes para o entendimento do fenômeno quantitativo da geografia, não apareceram, gráficos também não apareceram. Isso aí fez aí um vazio com relação às edições anteriores. Então, mas essa leitura e interpretação de mapas e tabelas é muito importante porque a nossa geografia é uma tradição até americana, tem uma geografia quantitativa, uma parte muito forte, numérica. Por quê? Somos das ciências humanas, eu brinco até com os meus amigos que contas não são meu forte, no caso é o seu,
Mas a leitura dos números, a interpretação deles é uma coisa que eu gosto muito, que eu faço cotidianamente. Por quê? Uma coisa, a gente fala o seguinte, o PIB americano é o maior do mundo, o segundo é o chinês. Mas é maior em quanto? A União Europeia é uma potência maior em quanto? Então é muito importante saber isso. E até quando também. E até quando, exatamente. Então essa noção de tempo, a ideia de processo, aquilo que ocorre no tempo e no espaço, ela é fundamental para o seu sucesso nos vestibulares. E eu falo aqui para o Enem, e aproveitando que ainda temos outros vestibulares pela frente, temos o Unesp, temos o Unicamp, temos o FUVEST, as segundas fases das demais universidades, então tudo isso daí é importante também para esses vestibulares. Muito bom, Paulo. Paulo, excelente análise da prova de geografia e aspectos gerais também aí para auxiliar o estudante no seu preparo para os grandes vestibulares. Obrigadão, Paulo. Imagina, pessoal, você audiência aí no Instagram, no Facebook aqui do Etapa, muito obrigado. Marcelo, foi um prazer. Até mais. Obrigado, Paulo.